Olá, muito bom receber vocês aqui no canal do Instituto Legos. Eu sou Roseli Jimenez e apresento o projeto Cultura em Foco do Instituto Legos. Convido vocês à inscrição no canal para acompanhar muitos vídeos aqui sobre a Cultura em Foco, sobre educação, saúde e tantos outros temas. Deixe um like para a gente, deixe comentários e sugestões. É sempre muito interessante termos algumas coisas a mostrar para vocês. Eu vou hoje falar de um tema bastante interessante e que tem sido muito comentado em nosso contemporâneo. Então, envelhecência, envelhecer, e um documentário 100 dias com Tata. Bem, antes de mais nada, um comentário sobre o termo envelhecência. Ele foi criado pelo sociólogo Manuel Berlink e envelhecência compreende um período aproximado que vai dos 45 aos 65 anos de idade. Quer dizer, uma espécie de geração que fica num sanduíche, não é? Empacotada entre já ter se tornado adulta e, ao mesmo tempo, começar a se preparar para a velhice. Envelhecência corresponde ao termo adolescência, não é? Que também compreende uma fase sanduíche, em que estamos passando da infância para a fase adulta. Esse momento é bastante difícil, porque nos faz encarar o que significa envelhecer. Se consideramos, não é, biologicamente falando, que o corpo já começa a envelhecer aos 20 anos, em pleno, não é, em auge do corpo, imagina então o que de fato acontece biologicamente ao corpo quando chegamos aos 45, aos 65 anos, não é? Então, mesmo que você chegue a esse ponto com o máximo de saúde mental e também física, as mudanças são evidentes, não é? Mais complexo, no entanto, é chegar aos 90, 95, aos 100 anos, a quem passe de 100 anos, não é? O que acontece? Por mais que cuidemos, eu repito, da mente e do corpo, com cirurgias, intervenções, terapias, de qualquer forma, o que acontece é uma mudança, não é? Não se tem mais 20 anos em que o corpo já começou a envelhecer e se chega a 100 anos, é muito tempo. E, nesse sentido, numa questão social, para uma proteção aos idosos, o Estatuto do Idoso, que entre nós, não é, aponta ter 60 anos de idade como, digamos, a faixa etária que recebe alguns direitos nesse caso, né? Transporte gratuito, atendimento preferencial na saúde e na vida pública, embora isto não seja, de fato, qualquer garantia de bom atendimento. Mas a fase dos 60, ela está exatamente naquela passagem da envelhecência, não é? Ainda estamos passando da vida adulta para chegar ao envelhecimento e
Obviamente, esta é uma passagem difícil que implica quase sempre uma negação. No entanto, com o tempo, o declínio corporal, em média, é visível, mais ainda, no nosso caso das mulheres, por conta da menopausa, que implica, não é, em quedas acentuadas de hormônios, provoca mudanças sensíveis na pele, entre outras. Como eu já disse, há medicamentos, terapias, reposições e tantas coisas para amenizar esse período. Mas nunca é fácil. Por quê? Essa passagem da envelhecência para a velhice não é algo tão tranquilo. Por quê? Mobilidade, senilidade, queda no organismo nos fazem, infelizmente, precisar de cuidadores, depender muito de um outro, não é? E, ao menos aqui em nosso país, é bastante difícil ainda um apoio público. Convênios, não é, que nos deem boas condições, porque para que tenhamos boas condições, os convênios são caríssimos, algo que, na velhice, não é, já está longe de que possamos atingir para que o dinheiro pague todas as necessidades, não é? Instituições que acolham idosos também são raras no setor público e no setor privado, as boas, ou mesmo as médias, as razoáveis, esbarram em valores absurdos, não é? É muito difícil que, mesmo que você junte toda a família, você consiga manter um idoso em uma casa de repouso e com bons cuidados. E consideremos que, no nosso contemporâneo, as famílias estão sobrecarregadas. Todo mundo trabalha, os jovens, as crianças estão na escola ou também estão trabalhando. Então, tratar desses entes queridos quando atingem a maioridade é muito difícil. São muitas as questões a serem discutidas, não é? É preciso uma mudança radical, pública, privada, de consciência para essas questões. Afinal, o Brasil não é mais um país de crianças e jovens, é um país que se tornou, não é, algo a discutir em relação à envelhecência, a envelhecer e a ter melhores condições de vida nesse momento. Um bom exemplo de como isso acontece, não é? Está retratado no filme documentário 100 Dias com Tata. O diretor, Miguel Ángel Munhoz, é também diretor na vida real, é um ator, ele trabalha em cinema e documentário espanhol, e ele teve uma ideia de começar a fazer um documentário com a sua bisavó, com quem ele sempre teve muito cuidado, uma relação muito amorosa, e ele começa algumas ações para esse documentário. No entanto, todos, não é, na Espanha, mas aqui também, foram surpreendidos pela pandemia ocasionada pelo Covid-19. Então, as pessoas tiveram que ficar confinadas, literalmente, e Miguel Ángel Munhoz, não só como diretor, mas como bisneto de Tata, ele se recolhe com ela para cuidar dela no pequeno apartamento em que ela vive, um apartamento minúsculo de 30 e poucos metros quadrados. As dificuldades são inúmeras, inclusive financeiras, porque ele, para cuidar da bisavó, para o seu trabalho e para também por conta da pandemia, e eles passam literalmente a viver da mínima aposentadoria de Tata. Mas, para amenizar todas essas questões,
O bisneto, Miguel, não é, começa a desenvolver também um documentário naqueles metros quadrados. Então, forma-se uma rede social, ele abre uma conta, né, um Instagram 100 dias com Tata, mas, na verdade, um passo a passo de tudo que acontece nesses 100 dias em que ele fica com a bisavó. Na Espanha, esse final de documentário 100 dias com Tata lotou salas de cinema. O filme aqui no Brasil está disponível na Netflix, vale a pena conferir. E vale a pena comentar que o diretor estabelece com a bisavó uma relação, para além de amorosa, para trazê-la, não é, a um mundo melhor, já que ela apresenta debilidade física, começa a apresentar debilidade mental, então ele inventa milhões de coisas, de cenas engraçadas, ela vira, enfim, o principal atrativo do Instagram, não é? Tanto que começam a chamá-la de Tata, de carinho, e, enfim, são milhões de cenas, como a que vocês veem aí na imagem. Ele se fantasia Tata, e, enfim, ela retoma aos poucos uma até mobilidade e uma mental transparência impressionante em relação ao antes e ao depois. De qualquer forma, enquanto Tata, de uma certa maneira, recupera, não é, uma saúde física e mental, Miguel, o seu bisneto, começa a sofrer os reveses desse confinamento e de todo o cuidado. Afinal, ele tem que dar banho, lavar o cabelo, preparar a alimentação, inventar cotidianamente coisas para não cair, não é, no cotidiano, para alimentar mentalmente, psicologicamente a bisavó. Então, começa a sentir dores no corpo, começa a mentalmente nem conseguir falar com seu terapeuta. Então, isto mostra, não é, que o lado lindo de 100 dias com Tata é um lado que faz pensar. Não são apenas 100 dias, não é? Tata, no caso, nesse documentário, está com 95 anos, hoje ela já está com 97 anos, mas está exigindo cuidadores, coisa que o neto, o bisneto Miguel, sozinho não poderia dar conta. Ele fez isso durante a pandemia porque cuidadores não poderiam estar lá pelos motivos óbvios da pandemia. De qualquer forma, Tata continua firme e forte, dependendo de cuidadores. Bem, porque Tata consegue isso com a ajuda de seu bisneto. Muitos idosos não conseguem, nem dentro das suas casas e também muito pouco dentro de casas de repouso, porque sabemos, não é? É muito difícil manter esse nível de estabilidade financeira, física e emocional. A gente vai ficando por aqui, não é? Mas, de qualquer maneira, deixando uma questão e, mais uma vez, pedindo que vocês se inscrevam no canal, que deixem comentários e que pensem nesse tema, envelhecência. Envelhecer está difícil, não é? Essa passagem é muito difícil. Instituto Legos fica por aqui. Esperamos por vocês na próxima. Até mais.